Vamos à palavra do Senhor. Eu quero compartilhar algo de Deus com você. E se você trouxe a sua Bíblia, eu quero ler no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 1. Mateus capítulo 13, versículo 1. Você pode colocar de pé, só para a gente fazer a menção do texto. Você já senta rapidinho. É bom que você já faz um exercício para dar uma aquecida. Diz assim um texto. Mateus 13, verso 1 diz: Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Amém? Se assente, por favor. Deus é bom. O capítulo 13 de Mateus é marcado por Jesus ensinar diversas parábolas. E o que me chama a atenção era a maneira didática que Jesus tinha para ensinar a respeito das coisas complexas do reino de Deus. Jesus tinha uma facilidade de pegar assuntos profundos, complexos e simplificá-los através de parábolas. Isso tornava a mensagem dele mais marcante. Ele pegava coisas profundas, complexas, assuntos espirituais, e ele trazia para o cotidiano das pessoas. Jesus, quando ele está falando sobre semeadura, sobre semear, sobre semente, como ele vai contar aqui ao longo do capítulo 13, ele está falando de coisas que os judeus daquela época estavam acostumados a ouvir, a viver, a conviver. Então Jesus pega um assunto e torna esse assunto comum. Ele consegue simplificar de uma maneira que o assunto se torne comum para que todos conseguissem entender. E é interessante porque lá na frente do capítulo 13 há uma pergunta feita a Jesus, o porquê que ele ensina por parábolas. E ele responde: a eles eu ensino por parábolas, mas a vocês eu revelei as chaves dos segredos do reino dos céus. Então Jesus está direcionando isso exatamente aos discípulos. E o que me chama a atenção é que Jesus começa a contar a parábola do semeador. Depois ele explica porque ele ensina por parábolas. Depois ele fala que para os discípulos ele revela as chaves do segredo do reino. E depois ele vai fazer a interpretação da parábola que ele havia contado. Então, algumas coisas me chamam a atenção. A primeira é que o semeador não tem problema com a semente. Por isso, o versículo 3 que nós lemos diz: o semeador saiu a semear. Quem é semeador sempre estará disposto a cumprir o seu papel, o seu dever, que é semear. Esse é o compromisso de quem semeia. Este é o compromisso do semeador. A função dele é semear. Então ele nunca tem problema com a semente. Você não vai encontrar o semeador tendo indisposição para semear. Você não vai encontrar o semeador encontrando desculpa para semear. Ele sai e vai semear. Olhe para esse irmão e diga assim para ele: o semeador saiu para semear. Diga assim: guarda isso. Por que eu devo guardar isso, pastor? Muito simples, para você entender aonde Deus quer te levar nesta manhã. O semeador não tem problema com a semente. Ele não tem indisposição de semear. Ele está disposto a cumprir o papel e a função dele, que é semear. Agora, o semeador encontra problemas. Não é com ele, não é com a semente, mas o problema está com o solo. Meu Deus.
O semeador encontra problemas com o terreno, com o solo. O semeador encontra problemas no solo. E Jesus ele vai descrever exatamente isso nessa parábola. Mas eu quero te conectar algumas informações muito importantes. Essa parábola parece simples, aparentemente simples. O semeador saiu para semear. Então é a mesma semente. Digo, o semeador não trocou a semente. É o mesmo semeador. É no mesmo dia. O que muda não é a semente. O que muda e o que vai impactar nos resultados é o terreno. Se nós prestarmos atenção, a semente aqui representa a palavra de Deus. Por isso no capítulo 13, versículo 19, o texto diz: todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhe foi semeado no coração. Então aqui Jesus já está deixando claro que esta semente, na parábola, representa a palavra de Deus. Então não existe problema na palavra. Nunca foi a falta de capacidade da palavra. A palavra ela é poderosa. A palavra ela é extraordinária. O problema não está na palavra. Mas o que faz um terreno ter resultados e outro não? É a condição dele. É a condição do nosso coração ao receber a palavra que vai mostrar, que vai fazer com que a palavra cumpra o seu papel, o seu efeito nas nossas vidas. Eu sei que essa introdução aqui, eu estou querendo te conectar, a gente já vai mergulhar. Você tem paciência comigo? Meus primeiros 10 minutos é assim mesmo, é devagar. Quem me vê pregar a primeira vez fala assim: como é que será esse trouxe, pastor? Trouxe o pregador. Esse pregador tá me dando um sono. Aguenta 10, 15 minutinhos. Daqui a pouco eu vou ficar doidão aqui. Aí você vai falar. Então nós entendemos. Semente é a palavra. Diga, semente é a. E o solo é o cora. O problema nunca é a palavra, mas o solo, o nosso coração. A minha pergunta para você é: como está o seu coração ao receber a semente? Pastor, eu ainda não sei te responder. Espero que no final dessa ministração você consiga identificar como está o seu solo, o seu terreno. Jesus vai falar aqui de solos e de terrenos diferentes. O primeiro aqui é a beira do caminho. Jesus está contando na parábola e ele traz a característica deste solo. E qual é a característica desse solo? É um terreno endurecido. A semente cai, ela é lançada, mas ela nem chega a penetrar. Ela não cumpre a sua funcionalidade. Ela não germina. Ela fica na superfície do solo. E o que isso provoca, pastor? O texto diz que se a semente está lá, na beira do caminho, a semente ela é roubada, ela é arrancada. Jesus, ele está dizendo isso. Ela cai à beira do caminho. Aí vem as aves e comem a semente. Ela está na superfície. A semente é lançada. Ela está na superfície. Ela não penetra o solo. A semente não germina. Então vem as aves e rouba a semente. Ela não penetra. Isso me faz entender que há pessoas que ouvem a palavra, mas ela nunca permite
que a palavra entre um coração endurecido, que rejeita a palavra, que rejeita a semente, que rejeita a voz de Deus, e a semente, a palavra, não penetra, fica na superfície. O que é que acontece? O diabo rouba. E eu vou te falar algo aqui que vai te assustar. Eu não estou falando aqui de ímpio. Ei, pastor, achei que você estava falando para o não crente. Eu estou falando para crente. A dureza do nosso coração tem nos feito perder palavras. A rejeição do nosso coração com a palavra de Deus tem deixado a palavra apenas na superfície. Nós não permitimos que ela penetre, porque o nosso coração está endurecido, porque nós somos donos da razão. Agora eu sou crentão, eu sou santão, eu não preciso dessa repreensão, eu não preciso dessa palavra. Deixa ela na superficialidade mesmo, deixa ela na superfície. Ela vai vir aqui, ela vai bater, ela não vai penetrar. E sabe qual é o perigo? Quantas vezes estamos perdendo sementes que Deus está lançando no nosso solo, porque o nosso coração está endurecido. E eu vou te assustar mais ainda: o diabo é especialista em roubar aquilo que nós não damos valor. O diabo é especialista em roubar aquilo que nós rejeitamos. Quantas sementes você tem perdido, porque o teu coração está endurecido e você não permitiu que a palavra entrasse. Você rejeitou o que foi ensinado, você rejeitou o que foi pregado, você rejeitou o que partiu de Deus para você, porque talvez não era o que você queria. E aí a semente ficou na superfície. Aí o diabo disse assim: opa, minha oportunidade, eu vou tirar dele, eu vou tirar dela. Quantas pessoas não avançam na vida, quantas pessoas não mudaram a condição do seu solo, porque rejeitou, porque não recebeu. E aí o diabo veio e roubou palavras que foram roubadas, que foram arrancadas de você. Vou te dar um exemplo. Você veio, às vezes, no culto de domingo, no culto de quarta-feira, alguém pregou, alguém falou, alguém trouxe uma palavra do céu. Aí você estava com o coração tão endurecido que não recebeu. Aí você rejeitou. Aí você saiu daqui e aí o diabo roubou. Você nem lembra o que foi pregado. Você nem lembra o que foi ensinado. Você nem lembra o que foi dito. Aí você tenta caçar na tua memória: o que será que Deus falou comigo? O diabo tirou, porque o teu coração estava endurecido. Olhe para esse irmão que está ao seu lado e diga assim para ele: não deixe a palavra na superfície. Diga assim: abra o seu coração, deixa a palavra entrar, deixa ela cumprir o papel dela, deixa ela cumprir a função dela. Pastor, mas essa palavra vai me esmagar. Deixa te esmagar. Pastor, mas essa palavra, ela vai me amassar. Deixa amassar. Pastor, mas essa palavra não era o que eu queria. Não tem problema. Às vezes nós recebemos de Deus aquilo que nós não queremos, para vivermos aquilo que Ele quer para nós. Os pensamentos de Deus ao nosso respeito são melhores do que o nosso. E eu vou dizer uma coisa: a palavra tem endereço certo. A semente, ela tem endereço certo, porque tem uma meia dúzia que está dizendo: é para fulano, não é para mim. É para você também, é para mim também. Deus não erra em endereço, e nessa manhã Ele está dizendo: abra o seu coração para receber a palavra. O segundo solo, ela cai em um solo de pedras. Tinha muitas pedras. E aí Jesus diz, e ela cai lá.
ela até cresce. A planta até sai. Mas ela morre. Por quê? Porque não tem profundidade. A semente cai. Ela germina. Mas ela morre rapidamente. O que a semente produz, morre. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque nós temos que estar com o coração aberto para receber a palavra. Mas o nosso solo também tem que estar preparado para cultivar a palavra que nós recebemos. Para nutrir a palavra que foi semeada nas nossas vidas. Mas se o nosso terreno estiver tomado por pedras, dificilmente a palavra terá espaço para criar profundidade. Nós estamos tão preocupados com parecer do que com ser. Sabe por quê? O que a semente produziu morreu? Porque o broto surgiu, ele apareceu, mas ele morreu porque não tinha raiz. O solo não era capacitado para permitir raízes. Agora eu vou te fazer uma pergunta e quem é espiritual vai entender o que eu vou dizer. Vamos começar a esquentar aqui agora. Me permita te fazer essa pergunta. A gente vê a raiz crescer? Vou perguntar de novo. A gente vê a raiz crescer? A raiz, ela é elogiada pela beleza dela? Você nunca vai ver alguém dizer assim, olha que raiz linda. Nunca. Você nunca vai ver alguém parar e falar assim, se o teu marido nunca vai te dar uma raiz, pegar um monte de raiz, colocar em um buquê e te dar de presente. Se você receber, você vai dizer assim, que coisa feia, porque a raiz não tem beleza. A raiz não tem perfume. A raiz não tem cheiro. Agora, o que mantém a beleza da planta, da árvore, o que faz com que ela crie folhas e produza frutos, é a extensão das suas raízes no solo. O nosso problema é que estamos dando muito mais valor às folhas, à aparência externa, do que a profundidade. Deixa eu te falar algo aqui de forma profética. O que você vai produzir será na dimensão da tua profundidade. Há uma música que diz que só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Por que é necessário ter raiz? Porque quem tem raiz não vive de aparência. Por que é necessário ter raiz? Porque quem tem raiz, ele permanece de pé diante das dificuldades, diante dos problemas. Por que quem tem raiz? Porque aquele que tem raiz, ele não vive de emoção, ele vive de propósito. Por que tem que ter raiz? Porque aquele que tem raiz, ele não caminha em um relacionamento superficial. Nós estamos vivendo uma era de relacionamentos superficiais, de pensamentos superficiais, de ideias superficiais. Por isso as pessoas estão a cada dia abraçando a separação, a diluição da família. Qualquer problema, qualquer conversinha, qualquer discussão, eu
não quero mais, eu não aceito mais. Por quê? Porque não está enraizado. A raiz, ela cumpre um papel de nutrir. Ela não aparece, ela não é elogiada, mas ela é importante. Pastor, não entendi ainda, então vamos lá. Ela é importante, por quê? Porque se você pegar o tronco de qualquer planta, de qualquer árvore e arrancá-lo, automaticamente o tronco sai, as folhas saem, a beleza sai, mas esse tronco pode fazer, ele pode brotar de novo, se a raiz estiver no solo. Mas uma vez que arrancamos a raiz, não tem mais o que fazer. Pastor, eu ainda não entendi. Enquanto tem raiz, o tempo pode ser difícil. Tem esperança, tem esperança, tem esperança, tem esperança. Eu estou pregando esta manhã para crentes em que o Senhor está dizendo: você precisa produzir raízes profundas, porque os dias são maus, o diabo se levanta, as dificuldades vêm, nem tudo será mil maravilhas. Às vezes o teu relacionamento vai passar por crise, às vezes você vai enfrentar crises na tua família, às vezes você vai ter que lidar com problemas que você não queria lidar, mas se você tiver enraizado, você pode passar pela crise, mas você permanece de pé. Você permanece de pé, porque você tem raiz. Agora o problema é que Deus quer nos levar a esse sentimento de profundidade, de estar enraizado, a esse sentimento de fixação. Eu estou fixado, eu estou enraizado, eu estou plantado, eu fui colocado neste lugar, eu não vou sair daqui, eu não vou abrir mão da minha família, eu não vou abrir mão do meu casamento, eu não vou abrir mão do meu ministério, eu não vou abrir mão do meu propósito, eu não vou desistir, eu não vou parar. O inimigo se levanta, mas eu permaneço no Senhor. O inimigo diz que vai acabar com a minha vida, mas eu estou segurado na cruz de Cristo, porque eu estou enraizado nele. A minha raiz está na palavra dele. O tempo pode mudar, as estações podem mudar, as folhas podem cair, mas a raiz está no mesmo lugar. Eu estou em Cristo. As coisas podem mudar ao meu redor, a economia pode mudar, o partido político pode mudar, mas eu permaneço em Cristo. Eu não estou preocupado, eu não fico atônico, eu não fico com medo, porque eu estou enraizado em Cristo. Jesus, ele está dizendo: você precisa levar o meu relacionamento a essa dimensão de profundidade. A palavra precisa gerar profundidade, ela precisa estar enraizada em você. O problema é que o nosso solo está com muitas pedras. O problema é que o nosso solo está com muitas pedras. E nós nos agarramos a elas. Nós não queremos deixá-las. Nós não queremos limpar o nosso solo. E Jesus está dizendo hoje: tira as pedras. Alamanakaia. O que é que tem te feito não desenvolver profundidade com Deus? Sabe o que é interessante? É que neste terreno existe até o entusiasmo, mas não existe profundidade. Aquelas pessoas que elas vivem apenas de emoção, mas não permanecem quando a luta chega. Eu dirijo um culto toda quarta-feira à tarde na nossa igreja, chamada Tarde com Deus. É aquele culto antigo de círculo de oração. E as pessoas levam foto, peça de roupa. Umas doideiras que acontece lá que não dá para contar aqui. Agora, o que eu já percebi que acontece nesse culto, que eu percebi, é que vai algumas pessoas
E elas vão tomadas por problemas. E elas chegam lá e elas choram. A palavra, desde o louvor começa a cantar, ela levanta a mão. E ela chora. E ela se derrama. Aí ela ouve a palavra, ela chora. Aí daqui a pouco ela recebe o que ela veio buscar. Nunca mais volta. Nunca mais volta. São pessoas que elas querem viver de sensações. Elas querem sentir o arrepio. Elas querem ser emocionadas. Elas querem ter as suas emoções balançadas. Mas Jesus está dizendo: eu não sou o Cristo de uma noite só. Há um comportamento social do nosso tempo que é ficar. Os mais antigos detestam essa palavra, como eu também. Isso não deve nem estar no vocabulário do crente. Eu vou ficar. Crente não fica. Crente ora e casa. E nós pensamos que com Cristo é assim. É uma noite. É uma ficada com Jesus. Jesus está dizendo assim: se você não tiver a coragem de colocar a aliança no dedo, nem me procura. Por isso ele disse: este sangue é a nova aliança. Por isso que quando você pega o cálice e toma, você está dizendo para o diabo: eu tenho um compromisso sério com meu Jesus. Está firmado. Aí o diabo diz assim, ele tenta te seduzir, ele lança propostas, ele diz para você: mas aqui vai ser melhor, aqui você vai ser mais valorizado. Aí você mostra a aliançona, dizendo assim: eu não deixo o meu Jesus por nada. O meu relacionamento com Ele está enraizado. E não depende do tanto de dinheiro que eu ganho. Não depende da minha satisfação. Porque tudo que tinha de melhor Ele já me deu. Ele não vai me dar, Ele já me deu. Eu estou pregando para pessoas que estão enraizadas. E pessoas que estão enraizadas, elas já sabem que elas estão com Jesus, não porque Ele vai te dar alguma coisa, não porque Ele vai fazer alguma coisa por você, mas porque Ele já fez por você. Ele já provou o amor dele por você. Ele já provou o quanto te ama. E a maior prova de amor foi na cruz, quando Ele subiu, morreu pelo meu e pelo teu pecado, e Ele bradou lá no madeiro dizendo: Pai, está consumado. Ali Ele estava dizendo para mim e para você: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E se você ouviu a voz dele, se você recebeu essa declaração, se você aceitou isso, não é qualquer lorotinha, conversinha fiada da serpente que vai tirar você da presença de Cristo. Pastor, é difícil. Eu sei que é difícil. A sedução do inferno é terrível. Ele usa a concupiscência dos nossos olhos, ele usa o desejo da vida e das coisas do mundo para poder nos afastar do amor de Cristo. Mas eu estou falando para crente enraizado esta manhã, que vai poder declarar: o que é que vai me separar deste amor? A fome, a espada, a perseguição. Você vai começar a fazer essas perguntas para você mesmo, e aí você vai chegar à conclusão que nada nesta vida vale a pena. Tudo que você tem nessa vida é perda. Aleluia. Tudo que você entendeu, conquistou, alcançou nesta vida não vale nada comparado a Cristo Jesus. E aí você vai dizer: nada, absolutamente nada vai me separar do amor de Cristo, porque a palavra dele penetrou o solo do meu coração, e ela ganhou profundidade e criou raízes profundas. E eu sei quem ele é, eu sei o que ele fez, e por isso não pode ser arrancada, não pode ser tirada, porque
porque já está enraizado, porque já penetrou, porque já fixou. Não tem como mais eu viver no mundo. Eu vou falar algo aqui, quem é espiritual vai dar glória. Nem para desviar você serve mais, nem para desviar dá mais. Se você for desviar, alguém vai olhar para você e vai dizer: isso aqui não é teu lugar, isso nem combina com você, isso nem faz parte da tua vida. É igual Pedro foi negar Jesus. Alguém disse: você fala como ele, você se parece com ele. Nem para desviar dá mais, crente. Nem para ser do mundo, nem para ser da cachaça, nem para ser das drogas dá mais. Porque se você for lá, alguém vai dizer para você: sai daqui, porque este lugar não é para você. Você não combina com este lugar. Aleluia, aleluia. Porque a palavra já enraizou, já criou raiz, já criou profundidade. E eu estou pregando talvez para pessoas aqui que quis até se separar de Jesus, quis até ouvir as propostas do inimigo. O diabo até levou para uma noite, e aí você foi lá, só que aí você sentiu saudade do cheiro dele. Você sentiu saudade da voz dele. Eu falei para Jennifer assim, eu falei: Jennifer, não tem como eu separar de você, mulher. Eu já me acostumei com o teu cheiro, já me acostumei com o som da tua voz. Se entrar outra mulher na minha vida, vai ter um problema muito sério, porque eu vou começar a comparar contigo. E é assim. O diabo vem, aí você olha e fala assim: até legalzinho. Não é igual, meu Jesus. Não é igual, não é. Não é. Quem experimentou a verdadeira graça, quem experimentou o verdadeiro poder do sangue de Jesus, não consegue substituir por outra coisa. Aleluia! Por isso Jesus está dizendo para você nesta manhã: arranca as pedras, porque essa semente precisa crescer, germinar, criar raízes profundas dentro de você. E quando isso acontecer e você querer desviar, você vai dizer: deixa eu pensar muito bem, porque eu acho que nem para desviar dá mais. Eu já fui muito longe, não dá mais para voltar. Eu já mergulhei profundo demais, não tem como mais ser superficial. Eu estou pregando para pessoas aqui nesta manhã que chegou neste lugar, talvez dizendo assim: Senhor, eu vou até parar esse negócio de ministério, não dá mais. Eu vou sentar no banquinho, ficar no meu lugar, eu não quero mais arrumar problema para minha cabeça. Aí você vem para esse culto, aí você está aqui já pensando o que é que você vai fazer para Jesus. Alguém já te procurou dizendo: ora por mim. Alguém já te procurou e disse: olha, eu preciso que você me visita. Aí você percebeu que você já foi tão fundo que não tem como retornar. Olhe para esse irmão e diga assim: você tem raiz, você aguenta. Emana calabaçaio ramancho, remanda candaraia. Você tem raiz, você suporta. Eu vim pregar para alguém aqui nesta manhã que já disse para Jesus: eu não aguento mais, Jesus. Não dá mais, Jesus. Tá difícil, Jesus. E Jesus está dizendo: aguenta sim. Aguenta sim. Aguenta sim. Eu estou pregando para alguém que chegou aqui nesta manhã e talvez você pensou que nem de 2026 você ia passar, mas Jesus está dizendo: eu sei quem você é, eu sei que você está enraizado, eu sei que você está fixado. O vento vai bater, o vento vai soprar, mas o diabo não vai conseguir arrancar você do lugar. Alguém aqui entende isso? Pelo amor de Deus, levante essa mão, vai dando glória. Só quem tem raiz, só quem tem raiz, só quem tem raiz, só quem tem raiz, só quem está enraizado em Cristo, só aquele que não vive na superficialidade, é aquele que vive na profundidade. Você sabe o que é isso? É quando você entra para o teu quarto de oração e você ora diferente, nem palavras você usa, você sabe.
nem palavras você usa. Você fala numa dimensão tão profunda com Deus que nem palavras você usa. É gemido. É lágrima. Ninguém entende o que você fala. Ninguém entende o que você está falando. Alguém está dizendo assim, o que ela está falando? Às vezes você só fica batendo os lábios. Aleluia. Só que esta linguagem, Jesus entende. O Espírito Santo entende. Tem alguém aqui que entende o que eu estou falando. Quando você entra dentro do teu carro e o teu carro se torna o lugar da oração. Quando você vai para o banheiro e o banheiro deixa de ser banheiro e se torna lugar da oração. Só quem tem profundidade faz essas coisas. Só quem tem um relacionamento profundo consegue produzir essas coisas. Aleluia. Olha o que Deus fez na tua vida. Olha quem você era. Olha o que você fazia. Você não abriu mão daquelas coisas por acaso. De repente você deixou de fazer aquilo que você mais gostava de fazer. De repente você deixou de fazer aquilo que você era mais conhecido. Você era conhecido por fazer determinadas coisas e você deixou de fazer. Por quê? Não foi por emoção, não foi. Você não é um crente emocionado. Foi porque você foi impactado pela semente. Mas as pedras precisam ser removidas. Balança esse crente e diz assim: vamos remover as pedras hoje? Tudo aquilo que nos impede de sermos mais profundos. Tudo aquilo que nos torna superficiais. Aleluia. Sinto a presença de Deus aqui neste lugar. O meu desejo é que você sinta o que eu estou sentindo. O meu desejo é que o Espírito Santo produza em você nessa manhã aquilo que Ele está produzindo em mim. Enquanto eu estou pregando aqui para você, eu estou orando a Ele aqui no meu pensamento, dizendo: Senhor, vai removendo as pedras. Vai tirando as pedras. Eu arranco as pedras que me impedem de ser mais profundo. Eu arranco as pedras que me impedem de produzir raízes. Eu arranco, Senhor, essas pedras que só me deixam viver no superficial. Eu quero ser alguém de uma espiritualidade profunda. Porque eu sei que se o meu relacionamento contigo for profundo, isso vai afetar os meus demais relacionamentos. Aleluia. Que nós estamos vivendo como problemas da nossa sociedade hoje. Eu falo isso porque a igreja hoje está refletindo aquilo que a sociedade está vivendo. Infelizmente. É a ausência de profundidade no relacionamento com Deus. A ausência de profundidade espiritual tem nos tornado superficiais em tudo. Em tudo. Jesus está dizendo assim hoje: eu estou levantando um exército daqueles que não abrem mão da família, aqueles que não abrem mão do casamento, aqueles que não abrem mão do ministério, aqueles que têm capacidade de suportar, aqueles que foram forjados, aqueles que já fizeram o que precisava ser feito, aqueles que já removeram as pedras do terreno, do solo, e disse: nada vai me impedir de ser profundo. Terceiro, o terceiro solo produz uma das advertências mais fortes de Jesus.
capítulo 13, versículo 22. Jesus diz: os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra. Você percebeu que a palavra aqui, ela nasceu, mas ela morreu sufocada. E talvez eu vou te dar um choque de realidade agora. Nem tudo que mata a vida espiritual é o pecado. Às vezes o que está matando a sua vida espiritual é o excesso das distrações. Como o diabo tem nos distraído. Como as coisas da nossa vida têm sufocado a nossa vida com Deus. Me permita te dizer algo aqui que vai te chocar. Mas uma das coisas que o Espírito Santo ministrou em mim é que às vezes estamos sendo mais um ativista religioso do que propriamente filhos sentados à mesa do Pai. E nós usamos esse ativismo religioso para dizermos que estamos entregando o nosso tempo para Deus. E o que acontece hoje são pessoas tomadas pelo excesso, sufocadas pelo excesso. A vida é uma extrema correria. Como é que você está? A pessoa não consegue parar para dizer, eu estou bem. Ela diz, eu estou numa correria. Você corre tanto que você parou de se ajoelhar para orar. Você corre tanto que você negligenciou, sufocou o teu tempo com Deus. E quer que eu mexa com você? É que às vezes os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas projeções têm nos impedido de viver o que a palavra diz. É mais fácil dizer que eu vivo na correria como Marta. Ah, Jesus, eu estou fazendo aqui as coisas. Libera minha irmã Maria para que ela me ajude. Não é justo eu estar aqui trabalhando e ela aí sentada ouvindo. A questão aqui é que não há problema nenhum em Marta trabalhar. Perceba isso. A gente tem que valorizar o trabalho da Marta. A Maria, ela está cultuando porque a Marta está trabalhando. O trabalho da Marta é importante, mas não é o mais importante. Tudo que eu faço para Cristo precisa ser reflexo da minha vida com Ele. As pessoas que vivem dando desculpa porque elas abriram mão de ministérios, é porque ela não tinha vida de Deus, ou vida com Deus. Ai, pastor, está muito duro. E é claro, o nosso coração está cheio de espinho. Está sufocando aquilo que é valioso, aquilo que nós não podemos negligenciar. Tem gente, e eu vou falar algo aqui que algumas pessoas podem até ficar com a cara fechada para mim. Tem gente que pediu bênção para Deus, recebeu a bênção, mas a bênção deixou de ser bênção e se tornou um problema. O dia que Deus me der um carro, nunca mais eu falto um culto. E se puder,
leva até os irmãos que não têm carro para casa. Deus deu o carro, subiu no púlpito, testemunhou que foi Deus que deu e disse: não é meu, é de Deus. Tome cuidado com essas coisas, porque aquilo que é de Deus é de Deus. Foi Deus que me deu, é dele. Aí o pastor tem que te ligar: vai vir para o culto hoje? Não, pastor, eu vou para a praia com a minha família hoje. Mas é dia de culto, meu irmão. É dia da palavra, é o dia da ceia. E aí? Ah, pastor, eu estou numa correria tão grande, que eu preciso deste tempo. Tudo bem, você pode aproveitar teu tempo em família. Não só pode, como deve. Mas o problema é que os excessos e as distrações têm nos tirado aquilo que é valioso. Marta, você quer fazer? Faz. Muito bem. Parabéns. Mas você está importunando Maria por quê? Ela está aqui nos meus pés, ouvindo o que eu tenho para ela. E ela está recebendo a melhor parte. E isso dela não será tirado. Você pode ganhar carro e perder carro. Ganhar casa, perder casa. Levantar empresa, falir empresa. Isso faz parte do ciclo da vida. É natural, pode acontecer. Você está sujeito. Mas você nunca vai receber tesouros dos céus e isso ser tirado de você. Eu vim pregar para aqueles que são amantes do dinheiro, amantes do trabalho, amantes de si mesmo, construíram um ídolo dentro de si mesmo. Jesus está dizendo hoje: arranca os espinhos do seu coração, porque isso está sufocando a palavra. A palavra até penetra, ela quer até crescer, criar raízes, mas ela não produz. Por quê? Porque está sufocado pelos teus excessos, está sendo sufocado pela tua correria, aleluia, está sendo sufocado pelas tuas desculpas de que você não tem tempo. São os teus desejos da vida, são as tuas fascinações, as fascinações pelas conquistas terrenas, que está sufocando a palavra no seu coração, está sufocando. Por isso não está produzindo fruto, por isso não está dando resultado. E aí você pensa que o problema é a igreja, você pensa que o problema é o pastor, você pensa que o problema é os obreiros, você pensa que o problema é a liturgia, você pensa que o problema é a parede preta, é o telão de LED, é os louvores que é cantado. Não! É o excesso de espinho que tem na tua terra. E Jesus está dizendo hoje: tira tudo aquilo que te distrai, arranca, tira, seja radical. Se o Netflix está te distraindo, arranca ele, aleluia, cancela a assinatura dele. Se o Netflix às vezes te atrapalha de orar, tira, arranca, seja radical. Existem mudanças que nós queremos viver na nossa vida, que será resultado do sacrifício que nós vamos fazer. Ah, o glória a Deus sumiu, né? Eu sei. Ah, o aleluia sumiu, né? Eu sei. Ei, jovem, se esse namoradinho que você passa a madrugada inteira trocando mensagens no celular, arranca o teu tempo de oração, o teu tempo com Deus, o teu devocional, está atrapalhando a tua vida ministerial, o teu desenvolvimento espiritual. Termina esse namoro hoje, em nome de Jesus. Ei, eu preciso viver uma vida onde tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em mim, eu preciso quebrar. O altar aos ídolos não tem que ser removido apenas, ele tem que ser
quebrado, ele tem que ser destruído. Quebre esse altar hoje, quebre esse altar hoje. O altar às distrações, o altar a distrações. Gente que está dizendo assim: pastor, eu não tenho tempo, eu estou morrendo espiritualmente. Mas você passa a madrugada inteira rolando a tela do teu celular, vendo meme, vendo vídeo engraçado, vendo fofoca de influenciador, vendo aonde o Neymar estava, vendo o que o Neymar estava fazendo. Mas você nunca quer saber o que Jesus fez, o que Ele quer fazer, para onde Ele quer te levar. Eu falei que ia ficar doido aqui, você não acreditou. Eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã, que Jesus está dizendo assim: eu quero falar contigo, eu quero estar contigo, eu quero ter tempo contigo, eu quero colocar mais de mim em você. Mas você está tão distraído, tudo toma a tua atenção, mas você não volta a tua atenção para mim. Hoje a minha voz ecoou na Farol para te fazer despertar, para pegar hoje e limpar, arrancar, remover, tirar os espinhos, as distrações. Por quê, pastor? Porque nós temos uma missão como igreja. Nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja. Nós não estamos aqui apenas para uma reunião semanal. Vamos nos reunir, vamos cantar umas músicas, uns louvores, vamos ver as luzes se movendo, o pastor vai pregar uma palavra, eu vou para casa e aí tudo bem. Não, se você pensou que era isso, não é isso. Nós temos uma missão de impactar o lugar, de transformar o lugar, de restaurar famílias, de saquear o inferno, de libertar pessoas. Nós somos soldados ativos no reino de Deus. Nós temos uma missão, nós temos um propósito, e não é esquentar banco de igreja. Eu vou te falar que a tua vida com Deus é muito mais profundo do que esta vida que você acha que está levando de cultos semanais. Não, tem gente que aqui que Deus está dizendo: você tem potencial, você pode ir mais, você pode fazer mais. Você só precisa eliminar as distrações. Elimina, arranca, tira, joga fora. Tira hoje. Tira hoje. Tira hoje. Demantoromanacassa. Tebanacassa. Reblavassotoromanagassa. A igreja precisa estar focada, com a atenção voltada para o propósito dela. A igreja primitiva tinha um foco. Me diga se essa igreja não tem um foco, e eu termino agora. Estão orando. Pai, nos manda o Espírito. Nos manda o Espírito. Primeiro dia, não veio. Eles não pararam de orar. Segundo dia, nos manda o Espírito. Nos manda o Espírito. Não veio. Pararam de orar? Não. Vamos para o terceiro dia orar. Terceiro dia. Imagina se o pastor Jonathan falar assim: nós vamos fazer um propósito 10 dias de oração sem parar, para Deus mudar a história de Campinas. Pastor, eu tenho tanta coisa para fazer. E tem mesmo. Você tem responsabilidades, mas eu te garanto que algumas coisas não são de tua responsabilidade. É excesso daquilo que você acha que é importante. É excesso daquilo que você acha que é mais valioso. Quarto dia orando, manda o Espírito, não veio. Quinto dia, manda o Espírito, não veio. Sexto dia, manda o Espírito, não veio. Sétimo dia, Pai, manda o Espírito, nos reveste de poder, nos reveste de autoridade. Nada. Oitavo, nono dia, nada. Mas eles não pararam de orar, continuaram unidos.
unidos em uma só oração, pedindo uma só coisa, nos manda um Espírito. Ninguém parou para dizer: deixa eu uma horinha orar para o Pai, dizendo: manda um carrinho para mim, manda uma casa para mim, manda dinheiro para mim, prosperidade para mim, saúde para mim. Não. Manda o Espírito, manda o Espírito, manda o Espírito, manda o Espírito, manda o Espírito. 10º dia, o Pai se levanta e diz: vou responder. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. Não foi a metade, não foi 1/3, foi toda a casa. E todos que estavam orando, 120, não foi a metade que recebeu, não, foram todos foram cheios do Espírito Santo, e sobre eles eram vistas línguas repartidas como fogo, que repousava sobre a cabeça deles. Imagina 120 crentes bradando, marchando, dançando, proclamando as grandezas de Deus, falando das grandezas de Deus. Alguém disse: estão bêbados, estão embriagados, estão malucos, encheram a cara de vinho. Por quê? Porque pareciam que eram assim, mas não estavam bêbados com vinho, estavam embriagados do Espírito. Você já viu alguém embriagado de vinho? Como é que ele anda? O que é que ele faz? Ele ri à toa, ele se alegra à toa, mas o efeito passa, não tem propósito. Quem se enche do Espírito é diferente. Ele está alegre, consciente, ele dança consciente, ele marcha consciente. Ninguém entende, mas ele sabe o que ele está recebendo. Alguém disse: estão bêbados, embriagados. Pedro levantou e disse: não estamos bêbados. Isso é cumprimento de Joel 2:28. E há de ser palavra, semente, e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho. Os vossos mancebos terão visão. Até sobre o escravo, sobre o servo, sobre a serva. Naquele dia derramarei do meu Espírito. Me permita dizer uma coisa: o que aconteceu em Atos 2 não acabou, foi derramado. E como o azeite da viúva, não acabou, está jorrando, só está faltando os vasos. Na Farol tem vaso nesta manhã, e Jesus está dizendo hoje: as pedras foram tiradas, os espinhos foram removidos. Olha esta semente crescendo, olha o Espírito dando crescimento, olha os frutos, olha os frutos, olha os frutos. Deus vai te tomar agora, Deus vai te renovar agora. Tem gente que está aqui dentro que o Espírito Santo está dizendo: eu vou te tomar em línguas estranhas. Há quanto tempo você não fala em línguas estranhas? Mas eu vou colocar línguas estranhas na tua boca agora, com autoridade, com poder,
Eu te encho agora. Eu te encho agora. Eu te renovo agora. Receba, 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 receba. Quem quer ser cheio? Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Receba. Rebababachandarabadacalabaçaia, rebadarabachandaraia, rebababacandarabaxou. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. É só aquele que não quer viver no superficial. É só aquele que quer ir mais profundo. Vai agora! Segure a mão desse irmão que está ao seu lado. Ah, Espírito Santo. Emanagachoro. Bemanagaçatarabaxê. Sopra aqui. Sopra aqui, Espírito Santo. Sopra. Iribide cantaramanacataracheteri. Enche essa casa. Enche essa casa. Enche essa casa. Enche. Enche. Sopra como em Ezequiel 37. Sopra como em Ezequiel 37. Aviva o que está morto. Ressuscita. 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 Você está ressuscitando agora. Quem é vivo faz barulho. Quem é vivo faz barulho. Deus te arranca da sepultura espiritual. Deus te arranca da sepultura espiritual. Olha a vida de Cristo fluindo em você por meio do Espírito Santo agora. Olha como Ele toma os teus pés. Olha como Ele toma as tuas mãos. Olha como Ele toma a tua boca. Olha como Ele coloca palavras de autoridade, de oração. Tem gente que o Espírito Santo está dizendo assim hoje: eu vou renovar ele na oração agora. Porque nem orar ele estava conseguindo mais. Nem orar ele estava conseguindo mais. O Espírito Santo está falando que Ele está colocando autoridade para orar. Ele está enchendo teus lábios agora. Ora, abre essa boca e ora com autoridade. Olha Ele arrancando o medo de você. Tem gente que o Espírito Santo está dizendo agora: eu estou te dando autoridade para você viver o teu ministério. Porque você chegou aqui dizendo: eu vou jogar tudo para cima, eu não quero mais saber de nada. Jesus está dizendo hoje: não larga. Quem põe a mão no arado não pode tirar. Você sabe da tua missão, você sabe do teu propósito. O Espírito Santo arranca agora todo espírito de desistência, todo espírito de falência. Você está acostumado, vindo de uma família aonde todo mundo abre mão, todo mundo desiste, todo mundo para. Jesus está dizendo: você não vai parar, você não vai desistir. Eu mudei a tua história para mudar a história de muita gente. Olha como eu vou te tomar em um mistério diferente. Olha como eu vou te envolver nesse manto de glória agora, neste manto de autoridade agora. Quem é carnal não entende. Quem é carnal não sabe o que Deus está fazendo.
fazendo aqui. Só que Deus está dizendo ao meu coração: tem gente que eu estou arrancando agora da sepultura da depressão. Da sepultura da depressão. Eu vou te curar por completo. Eu vou arrancar esse remédio. Você não vai tomar mais esse remédio, porque eu te curo. Olha essa unção que flui neste lugar. Olha esta unção que flui neste lugar.